Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar o ano de 2019 com mais um ciclo de estudos aqui no Grupo Espírita Raio de Luz, em parceria com o Instituto Revelare. Nós queremos agradecer a todos os amigos que nos assistem pela internet, principalmente aqueles que pediram para que nós voltássemos com os estudos, porque estão nos acompanhando. Então, aí de coração, um grande abraço para todos vocês que nos acompanham. E aqui, iniciando os nossos estudos, nós queremos pedir a proteção de Jesus, a proteção dos benfeitores espirituais, que os amorosos espíritos que nos assistem possam nos dar a honra de participar dos estudos, nos intuindo, nos ensinando, provocando em nós o aprendizado, para que sirva para a nossa encarnação atual e para as próximas também. E que a gente possa praticar todo esse aprendizado em nossas vidas, conforme ao nosso dever. Pai, Senhor nosso que és do céu, santo é o seu nome, venha o teu reino, sua vontade se fará na terra como também nos céus. Dai-nos parte do pão conforme a nossa necessidade diária. Perdoa os nossos erros como temos perdoado aqueles que erraram conosco. Não nos deixe entregue às provações e assim nos resgata do mal. Que assim seja. Pois é, pessoal, estava com saudade, viu? De retornar e retomar os estudos. Mas sempre uma pausa, ela é bem necessária, né, Norminha? Com a certeza. casa precisa parar para fazer as reformas, né? E também nós pensarmos na nossa reforma íntima. Então nós continuamos com o nosso estudo do Evangelho segundo João, no capítulo 1. Hoje nós estamos terminando a introdução, o prólogo, com os versículos 15 a 18. E esses versículos, para a gente fazer até um exercício bem interessante, pelo nosso tempo aqui, a gente não vai ter condição de ler cada uma das Bíblias que nós trouxemos, mas cada uma das Bíblias nós encontramos diferenças, nuances bem específicas de cada tradução. Nós estamos usando o Evangelho traduzido por Haroldo Dutra Dias e vamos, então, ler os versículos. Vocês podem acompanhar conosco lá na tela. Os versículos 15 a 18. Então, nesta tradução de Haroldo Dutra Dias, diz: João testemunha a respeito dele e tem clamado dizendo: Este era aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro do que eu, pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. Então aqui nós já temos assim uma quantidade, uma variedade de expressões. Nós vamos trabalhar com duas delas. A primeira que apareceu para nós foi plenitude. E aí eu gostaria que a Robertinha pudesse ler um pouquinho para nós o que significa plenitude. Plenitude. O termo grego pleroma, traduzido por plenitude, tem três sentidos possíveis: aquilo que está cheio, aquilo que enche ou preenche, isto é, que completa, e aquilo que é levado a ficar completo. Que bom. Então a palavra que deu aí um probleminha é o pleroma, não é? Porque ela é a origem, a raiz. E Cleude, a mamãe da Roberta, o que nós temos aí? Vamos falar sobre graça. Graça, manifestação do favor ou bondade sem se relacionar o valor ou valor ou mérito da pessoa que a recebe, independentemente do que a pessoa merece. A graça é um dos atributos principais de Deus.
O Senhor Deus é compassivo, cientemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Consequentemente, a graça está quase sempre associada a misericórdia, amor, compaixão e paciência. Ai, que bom. Olha que interessante, né? Então, para receber a graça de Deus, nós não precisamos ser bons, nem santos, nem perfeitos. Deus concede essa graça sem que a gente precise ter chegado à perfeição, por conta da misericórdia divina. Então, acho que essa é uma parte bem interessante para a gente começar, porque quando falou em plenitude, a gente vai pensar assim, num mar, num manancial de água, só que essa água, ela não esgota. Você tira a água, a quantidade fica a mesma, não é? Então, dessa plenitude divina, nós retiramos a graça. A graça que é nos concedida por Deus, ela é inesgotável, mas Ele nos oferece independentemente de quem somos, porque cada um de nós que estamos aqui precisamos beber uma aguinha, precisamos matar a sede. Assim é com o justo e com o injusto. Aqui ainda fala, só que para nós chegar lá, nós temos que ter paciência. Paciência, né? Mas a graça, ela já é distribuída. Graça por graça. Então, como é que fica isso? Porque a gente começa a pensar numa coisa mística, né? O que é a graça? Nossa, eu vou receber um poder, eu vou receber algo que Deus vai me dar, eu vou virar um mágico, uma coisa... Não, não é nada disso. A graça é assim. Vamos pegar o Espiritismo. O Espírito é criado simples e ignorante. E a partir dali ele parte para evoluir. Lei do progresso. Ele é perfectível, ele vai chegar à suprema perfeição. Mas ele vai recebendo graça por graça. Significa que ele vai conhecendo uma coisa, se habitua, aprende, conhece outra, se habitua, aprende e assim vai. O que vai levando esse espírito até certo ponto é o instinto. A necessidade de comer, a necessidade de beber, em todas as fases desse princípio, desse espírito criado simples e ignorante. Simples porque ele está na sua mais simples forma, não é uma forma complexa. Ignorante porque ele desconhece, ele não tem conhecimento. A graça, então, é o conhecimento, vai se revelando, né? Na parte da religião nós vamos recebendo as revelações, né? Mas na vida, todo dia a gente recebe uma revelação. Na ciência, né? Nas nossas vidas, essas revelações, elas são o nosso patrimônio de conhecimento. É tudo que nós podemos levar quando a gente parte como desencarnado. Esse é o patrimônio mental. Então nós vamos receber graça sobre graça. E claro também que dentro dessas graças tem aquelas questões relacionadas com cura de doença, com atendimento de uma necessidade básica, com atendimento de diversas situações que vão nos surpreender na vida e que a gente se sente pequeno e impotente para poder resolvê-las. E aí nós, independente do mérito, não vai ser perguntado para você se ontem você estava fazendo mal, se você não estava fazendo... A questão é, quando você tem aquela confiança necessária que é manifestada pela fé e pede, Deus não vai olhar no caderninho para ver assim, peraí, o Beto, ele fez isso ontem, não, então ele não merece. Quando a gente lê essas questões aqui, nós estamos percebendo que todos nós somos merecedores, independente da gente ter mérito ou não ter mérito, que é o que vocês acabaram de ler, independe do mérito. Por quê? Porque Deus sabe que nós seremos perfeitos. Então, Ele antecipa. Por quê? Porque Ele quer que a gente chegue à perfeição. Então, Deus não quer que nenhuma das suas ovelhas se percam. Portanto, Ele é sempre justo e bom sempre. E supremamente, diferente da gente. A gente sempre tem as condições, né? Para eu fazer isso, o outro tem que fazer aquilo e tal. Para Deus não. Para Deus não tem condição. E a graça vem antes. O perdão de Deus vem antes.
Antes de você cometer o erro, Deus já te perdoou. Antes de você cometer qualquer falha, Deus já te concedeu a graça. Então, é esse oceano, essa plenitude que não se esgota, aonde a gente tem que ir lá com o nosso copinho para a gente beber a nossa aguinha, né? Então, acho bem interessante a gente começar com essas duas expressões, porque elas permeiam todo o Evangelho, elas permeiam todas as lições que a gente vai encontrar nas Escrituras. Graça, plenitude e verdade. Verdade a gente nem está trabalhando, porque verdade é a informação que Jesus nos traz, né, e que nós cremos nela. A gente trabalhou no último encontro essa questão de crer em meu nome. Lembra disso? Ele falou, crer em meu nome. E a gente falou, olha, crer no caráter de quem está te falando. Ele é confiável? Ele é. Então, ele é filho de Deus? Ele é. Por quê? Porque nós percebemos nele um espírito perfeito, que ama os inimigos, que perdoa as ofensas, que é indulgente, que paga o mal com o bem, e que ele ora por aqueles que o perseguem e caluniam. Se você for lá para a cruz, você vai ver que Jesus é essa expressão. Tanto que ele fala, Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Pai, eles são ignorantes, começaram agora, não estão nem sabendo. Noutra ocasião fala que nós somos mais ingênuos do que perversos. Nós desconhecemos mais do que nós somos maus, né? Muita coisa que a gente faz por desconhecimento, né? Por não acreditar no amanhã, né? Por não acreditar, por exemplo, que vamos reencarnar e vamos retornar do ponto que a gente partiu. Enfim, né? São essas questões. Então, graça, verdade e plenitude, isso vai permear sempre que vocês estiverem lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, isso está presente lá. Então é importante ter em mente que graça vem de Deus e que ela é concedida dentro da nossa necessidade. Aquilo que eu não dou conta de resolver, eu conto com Deus, conto com Jesus para interceder por nós. E aí nós vamos receber graça por graça. Você não recebe tudo de uma vez. A gente não sabe lidar com tudo de uma vez só. Então, até o conhecimento. Imagina se a gente, de repente, conhecesse tudo. Qual o mérito que a gente ia ter? Nenhum, zero. Depois que nós aprendemos isso tudo, a gente já não é mais simples e ignorante. Não, hoje nós já não somos mais espíritos simples devido à nossa complexidade, por exemplo, corporal. Devido ao nosso conhecimento, nós também não somos mais ignorantes. Mas em relação à eternidade, nós conhecemos muito menos do que nós ainda temos para conhecer. Porque nós temos para adquirir conhecimento, toda a eternidade. A eternidade, ela não é tempo e espaço conforme a gente conta aqui, não é? Nem poder dizer infinito, porque aí nós começamos a cair naquelas questões de definição. A gente precisa entender que eternidade é eternidade, não é um tempo definido, não é algo que começa, meio e fim, não é assim. Então, se eu aprendi até agora isso, significa que eu tenho muito mais a aprender. Mas dentro de graça sobre graça é um tijolinho. Você precisa aprender isso primeiro, colocar em prática, partir para o próximo passo. Aprendeu, coloca em prática, parte para o próximo passo. Por que a gente às vezes fica patinando? Porque a gente aprende algumas coisas e aí a escolha é um mau caminho, mas a gente gosta. Do mau caminho? Do mau caminho. E qual é o mau caminho? Porque isso é muito complexo da gente dizer. Mau caminho é o quê? Bom, se eu sou doente, comer uma comida que me faz mal é um mau caminho, mas eu gosto, então eu vou comer. Né? Esse é um exemplo simples só para a gente entender que o mau caminho depende da escolha. E é para cada um. Aí vamos pegar um exemplo grave aqui, né? Matar alguém. Os ignorantes, os primitivos, os inferiores que ainda matam, de que maneira for, por qualquer motivo que seja, não tem justificativa perante Deus. Porque Deus cria, Deus não mata. Deus cria, Deus não mata. E para a gente chegar à perfeição, nós precisamos entender que nós não podemos resolver os problemas matando alguém. Mas aquele que mata,
ele também vai receber graça por graça de Deus. Aquele que faz o mal, ele também é alguém que está no caminho para se tornar um filho de Deus, porque chegará um momento em que ele se arrependerá, ele cairá no tédio, ele vai aprender coisas, ele vai sair daquele mau hábito. E tem um texto de Santo Agostinho muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala por que essas pessoas são colocadas entre nós, para a gente seguir o roteiro da perfeição. Se eu não aprender a amar o inimigo, não adianta. Amar o amigo é fácil, eu preciso aprender a amar o inimigo. E o inimigo é o que faz o mal, mas não para os outros, é o que faz o mal para mim. Então você imagina que em todas as situações, família, trabalho, política, religião, enfim, qualquer situação de indivíduo para indivíduo, perdoar os inimigos, fazer o bem para quem te faz o mal, orar por aqueles que te perseguem e te caluniam. Isso é difícil, complexo, mas esse é o roteiro da perfeição. Porque o Mateus, no capítulo 5, versículos 44 a 48, ele fala que esse é o roteiro para a gente ser filho de Deus. Quando a gente começou o estudo aqui, a gente falou assim, olha, ele deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Então, quando Jesus traz as informações, ele está dotando a gente de conhecimento, nós saímos da ignorância naquele ponto, já temos a informação. E agora, colocar em prática, que é a parte mais complexa. E ele veio e falou assim, bom, então, o que eu estou dizendo faz-se dessa forma. E viveu o Evangelho. Por isso que ele diz assim, vim cumprir a lei. Ele veio viver o Evangelho, que é a lei do amor, né? Para resumir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer para o outro aquilo que você quer que ele faça para você. Mas você faz primeiro. Não espera o outro fazer para você o que você quer. Porque a gente tem esse egoísmo. Quando acontecem as coisas conosco, evitar o orgulho para a gente não chegar naquela questão, ó Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu vim ao mundo dessa forma, com esses gostos? Não, isso é orgulho. Nós todos passamos pela fieira do aprendizado e do conhecimento. Fieira do conhecimento. Ninguém está destinado ao mal, a gente já leu isso no Livro dos Espíritos. Então é uma questão assim, para a gente avaliar bem essa questão da plenitude, da graça, da verdade, da função de Jesus conosco, dessa questão do desconhecimento. Não somos mais ignorantes, e muito menos simples. Mas a gente está mais perto da era primitiva do que da era da razão. Ao passo que muitos ainda dizem, não, mas nós somos perfeitos e tal. Determinados contextos é importante a gente sempre lembrar que tem que ter cuidado. O Espírito é perfectível. Perfeito, bom só o Pai. A gente tem capacidade de ter benevolência. Mas como disse Jesus, bom só o Pai. Perfeito, só Deus. Nós somos perfectíveis. A gente pode ser semelhança de Deus, mas nós nunca seremos o que Deus é, porque nós somos criaturas, criação, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso. Agora, apareceu também nesse texto aí, no versículo 18, ninguém jamais viu Deus. O que está no seio do Pai, que é Jesus, Deus unigênito, este o explicou. Então, o Haroldo Dutra, ele nessa obra, ele explica que existem uns papiros muito antigos que não tem esse termo unigênito. E que, ora, um manuscrito é onde estava escrito os evangelhos, de onde foi traduzido, né? Então, os originais não existem. Portanto, partiu-se daquelas cópias. Tem cópia que tem Deus unigênito, tem cópia que não tem unigênito, tem cópia que não tem o termo Deus. Então, ora tem unigênito, ora tem Deus, não tem. Ora tem Deus, ora não tem. Nessas traduções. Então, ele diz assim, isso pode causar muita divergência de interpretação, então é preciso, na hora de fazer a leitura, de fazer a interpretação, ter prudência, ter cuidado, não é? Porque senão a gente pode cair numa armadilha da Bíblia, que é a armadilha que nós no Espiritismo já vencemos, né? Que seria a armadilha da Trindade, que Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo é uma coisa só. Não é. O Espírito é o Espírito de todos que são perfectíveis, não é?
E nós temos sim aqueles que estão superiores a nós e que nos ajudam, né? Que são os perfeitos, que têm lá a sua missão junto a Deus para trabalhar na obra da criação, mas numa criação, conforme a gente já leu lá no André Luiz, num plano maior. E tem os espíritos que nos ajudam, que trabalham no plano menor, espíritos familiares, simpáticos, etc. Então, os espíritos, todos são separados por Deus, por isso santo, porque é mesmo, é único. O espírito da Roberta é um espírito único, da Norma é só seu, é único. Diante de Deus são espíritos únicos. Por isso que nós somos indivíduos. Jesus é um desses magníficos espíritos que cuidam de parte da criação em nome de Deus. Então ele tem essa obrigação assumida junto a Deus, tem um dever assumido junto a Deus, que é mais que isso, é uma missão mesmo de cuidar, por exemplo, do planeta Terra e de todas as criaturas que pertencem ao planeta. Tudo está sobre a majestade, esse reinado, essa soberania do Cristo, né? Então estamos ali com Ele para cuidar de nós. Então nós temos que ter muito cuidado com essa expressão, tanto que na obra do Haroldo Dutra Dias, o Deus, né, que ele explica, está com D minúsculo, para diferenciar o Deus Pai dos deuses, né? Jesus falou: vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Portanto, é por isso que é o Deusinho, né? É os Elohims, né? Não aqui em grego, mas só para a gente lembrar, né? Na palavra hebraica, como é que foi usada lá em Gênesis, no início, para a gente não se perder nesse sentido. E por que a gente está falando isso inicialmente? Porque é preciso afastar o fundamentalismo da Bíblia, né? O que é um fundamentalismo com a Bíblia? A gente lê e, como eu coloquei no texto para vocês, né, se aferra na autoridade absoluta da Escritura. Nós vamos pegar várias Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Luiz Alonso Sheik, que é a Bíblia do Peregrino, vamos pegar aquela do João Ferreira de Almeida, vamos pegar essa tradução do Haroldo Dutra Dias, nós vamos encontrar 4 traduções totalmente diferentes umas das outras, cada um traduzindo um termo segundo o seu entendimento. Isso não é errado não, porque cada um estudou a língua, está traduzindo, teve ali um pensamento, fez uma ligação de palavras, de texto, contextualizou e colocou uma ideia. Mas a tradução não é a ideia de quem escreveu. Quando você traduz, que é verter da língua original para a língua em que você está traduzindo, você já perdeu do original, só por isso. Porque muitas palavras que a gente tem na nossa língua não tinha naquela linguagem primitiva. Muita coisa que tinha naquela linguagem primitiva não tem na nossa. Então precisa achar palavras, encontrar palavras que vão substituir. E aí, se eu vou com um espírito fundamentalista, pegando sobre a autoridade absoluta da Escritura, que ela é inspirada, que ela é infalível, que o tradutor estava inspirado e que a tradução é infalível, nós vamos ter que ter cuidado. Porque, como eu disse aqui certa vez, tem uma Bíblia que fala de espiritismo, que fala de médium, e essas palavras não existiam. Então não pode constar numa tradução bíblica, porque não está de acordo com o original. No original não tinha isso. No original falava em profeta, não falava em médium. Então eu não posso aqui vir e trocar a palavra profeta por médium, ainda que o Espiritismo possa explicar isso de certa maneira. Mas é leviandade minha se eu trocar essas palavras, né? Maldade minha. Então eu não estou sendo honesto. E nosso mundo, como nós estávamos lendo, né? Ele é um mundo que está mudando. É um mundo plurifacetado, ou seja, tem muitos nuances, muitas faces, muitas diferenças, muitos lados, não é? Então, a gente tenta buscar valores simples, valores coerentes, unitários e perenes. O que é perene? Perene é contínuo, mantido no tempo e no espaço. Então isso não contempla a evolução. Porque hoje eu não posso aceitar cortar uma cabeça.
Posso, me desculpa, não posso aceitar isso. Não posso aceitar um ser humano querendo ser o justiceiro divino, o vingador de sangue, como a gente já encontrou nas Escrituras e tem, né? Então, o Cássio Murilo Dias da Silva, na Metodologia de Exegese Bíblica, editora Paulinas, lá na página 321, ele fala sobre essa questão do fundamentalismo, né? Mas é claro também que mesmo quando alguém escreve alguma questão que ele está buscando valores simples, coerentes, unitários e perenes e vão excluindo outros pontos de vista que são diferentes, outras ideias, e não absorve isso, não significa também que a gente não pode ir para lá e ler e fazer como Paulo disse, né? Do texto, você aproveita o espírito e não a letra, né? Porque a letra mata, o espírito vivifica. Aproveita o que é bom, joga fora o que é ruim, né? Então, nós precisamos analisar tudo. E conforme Paulo, né? Analisa tudo, retém o bem, né? Bom, agora voltando então para o nosso texto. O contexto, né, desses versículos 15 a 18 é o seguinte: João, durante as suas pregações, ele anunciava aquele que viria. Ele não falava de nome, né? E ele falava o seguinte: aquele que viria estaria próximo essa situação estaria próxima de acontecer, né? E esse anúncio que João vai transmitindo para os seus discípulos, para as comunidades, a voz que clama no deserto, ele falava antes que ele pudesse apontar para esse ou para aquele e dizer, não, é ele, é este. Por quê? Porque, na realidade, ele esperava um sinal, né? Então, quando ele viu esse sinal, é que ele pôde apontar. Ele viu esse sinal, ele pôde apontar. Aí sim, ele fala, bom, é esse a favor de quem eu estava pregando. É esse aquele que viria. Porque ele viu o sinal. Esse sinal era uma revelação divina da qual o próprio João já tinha conhecimento. E o sinal que ele vai dizer ali é a pomba que vem, né, segundo ele entende, que é o Espírito que vem sobre Jesus. Que ali pode ser que ele tenha tido a visão mesmo de uma pomba, da ave, como pode ter sido mesmo algo que ele imaginou, né, que poderia ser a pomba, algo que talvez ele não explicaria por desconhecimento, seria a pomba, mas ele coloca esse sinal do Espírito pairando sobre aquele que viria. Então ele naquele momento, ele sentiu, né, quando Jesus chega, pede para ser batizado naquelas águas, né? Aí o João Batista relata assim, e eu não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele fosse manifestado a Israel. Israel aqui significando aquele povo, Israel, mas hoje muito mais, como o Emmanuel já nos explicou, né, que Israel significa toda a humanidade, né? A Israel seria toda a humanidade. João testemunhou dizendo, contemplei o Espírito descendo, então é o Espírito descendo como pomba do céu. Olha que interessante isso, né? Pode ser que seja realmente uma pomba que veio do céu, mas como pode ser também uma imagem, como a gente disse, né? E que ele interpretou dessa maneira. Porque ele não disse assim, veio uma pomba do céu e era o Espírito. Não, ele disse, o Espírito como? Contemplei o Espírito descendo como pomba do céu e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse me disse, sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus, né? Aqui a gente não vai se deter muito tempo não, até por respeitar aos nossos irmãos e irmãs de outras religiões, né? Mas é importante lembrar que João batizava com água, mas havia um motivo para aquilo, né? Ele batizava com a água para que as pessoas se renovassem, mudassem de vida, como se terminasse
um velho homem e nascesse o novo homem. Então o batismo era o nascimento daquela vontade, daquela vocação de mudar o seu estilo de vida. Naquele tempo, o estilo de vida era muito complexo, né? Escravidão, mulher não tinha direitos, né? Desrespeito a muitos direitos. Desde sempre as diferenças físicas, elas sempre foram consideradas, sempre houve a busca de uma igualdade, que não é a igualdade conforme compreende Jesus. Então, João batizava na água, simbolizando uma vontade daquele que se batizava de mudar para seguir um outro caminho, para seguir o caminho do bem, em suma, né? Para não perseguir como ele era perseguido, para amar os inimigos, para amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer o bem para aquele que te odeia, enfim, ser indulgente, ser benevolente e perdoar. Então, essa era a proposta. Né? Que depois Jesus vem para viver essa proposta. Né? E por que Jesus vai batizar com o Espírito Santo? Porque ali já sim tem um Espírito separado, perfeito, que veio na Terra para nos ajudar. Então sim, podemos citar que na condição de Espírito, é sim um Espírito Santo no sentido de separado. Né? Sobre este, então, desceu o Espírito, mostrou para João o sinal, e aqui um dado interessante, que vai falar assim, quem me enviou é que me diz que esse seria o sinal. Mais uma vez, reencarnação, porque só pode ser enviado aquele que já existia. Então João não pode ter nascido pela primeira vez como João Batista, senão ele não seria enviado. Porque enviado é aquele mensageiro que recebe a mensagem e tem a obrigação de entregar a mensagem. Então ele recebe a mensagem, então ele tem que estar presente junto àquele que o envia. Então João Batista também não é qualquer espírito, porque ele recebe essa obrigação, esse dever, essa missão daquele que diz o seguinte: você vai aplanar o caminho, você é o precursor, você vai lá e vai dizer que o rei está chegando. Então ele sai, como a gente já falou aqui, como um arauto, anunciando, né, dizendo: olha, o rei está chegando, o príncipe está chegando, o governador espiritual da terra está chegando. Né? Mas você sabe quem ele é? Como é que ele vai encarnar? Não. E aqui é interessante porque João Batista e Jesus Cristo de família eram primos. Mas ele esclarece, dando um testemunho: eu não sabia quem seria. Né? Mas quando eu vi o sinal, eu vi logo e testemunhei. Este é o Filho de Deus. E é interessante, né? Porque a gente já aprendeu aqui também que a gente não nasce filho de Deus. A gente se torna filho de Deus. Se tornar filho de Deus, como a gente falou, né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 45. Para se tornar filho de Deus, roteiro: amar os inimigos, orar por aqueles que perseguem e caluniam, pagar o mal com o bem. Sabe? E ponto. E ele diz assim: e assim você será filho de Deus. É dessa forma que se torna filho de Deus, não tem outro caminho. Né? Então ele vai fazer esse relato, né, para nós, e depois vem Jesus, né? Ele vai surgir depois de João. Então, o que está significando isso? Que João está anunciando alguém que é maior que ele. Então, muitos colocaram João como um grande profeta, como era. Mas aqui, ele mesmo no seu testemunho, ele se coloca no seu devido lugar, dizendo: olha, eu sou aquele que vem anunciar, aquele que tem a missão de anunciar, mas o que vem é maior do que eu. Ele fala isso, fala das sandálias, não é? E depois o próprio Jesus fala que dentre os nascidos de mulher, dos homens,
João é o maior, né? É muito interessante, nós já estudamos isso aqui também, né? Então, o que veio, que é Jesus, é maior do que o precursor, que é João Batista. Então, aquele que viria, e ele vai dizer isso, né? Aquele que vem é antes de mim. Olha que interessante isso. João está dizendo que eu sou o Espírito criado simples e ignorante depois de Jesus, porque quando eu fui criado, ele já existia. Então aquele que viria é precedente, ele antecede, ele vem antes de João, que afirma que se trata de alguém que tinha primazia, né? Prioridade sobre João. Isto é, já existia antes de João nascer. João está falando do verbo que existia no princípio com Deus e encarnou entre os homens, né? E é aquele para nós que é o revelador, que possui sabedoria e inteligência superior àqueles que vão receber essa palavra, né? Tanto o próprio João quanto todos nós, né? Que é a luz do esclarecimento, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nós vamos lembrar, né, que com a chegada de Jesus, nós vamos perceber que Deus não é o Deus dos exércitos, não é o Deus irado, não é aquele Deus mau, não é aquele Deus vingativo, que está sentado num trono, que não está intervindo na criação, ou que quando vier a intervir, vai ser para separar um para um lado, outro para o outro, então isso aqui vai para o céu, isso aqui vai para o inferno. Então ele mostra que não, que Deus é na realidade uma fonte de amor inesgotável, que é aquela plenitude da onde sai a graça por graça, né? Ele é bom, justo, misericordioso, mas paciente, que é o que você falou aí para nós, né? Ele é paciente e certa oportunidade o Haroldo Dutra disse que, né, justiça e bondade de Deus é como se fosse um bolo, né, cujo uso se dá em perfeito equilíbrio. Então Deus não erra a receita, né? Tá tudo na quantidade certa, só que misturado. Não dá para você saber quando é bondade e quando é justiça, porque em Deus justiça é bondade, bondade é justiça, né? Por isso que a gente recebe graça por graça, e mesmo o justo e o injusto, para quem nasce o sol todos os dias, né? Conforme a gente aprende no Evangelho. Então, esse perfeito equilíbrio é que a gente precisa buscar como ser humano. Nós, para chegar à semelhança de Deus, precisamos buscar esse equilíbrio. Como é que eu vou tratar aquele que me persegue e calunia com justiça e bondade? Como é que eu vou pagar o mal com o bem? Como é que eu vou amar os inimigos? Então eu vou precisar, enquanto eu ainda não amo porque amo, simplesmente, não amo renunciando a mim mesmo, eu vou ter que criar estratégia para que isso seja um hábito, e aí criando bons hábitos nós vamos perdendo os maus hábitos, e aí nós vamos evoluindo, que é a nossa senda. Nós não somos... Tudo que você está falando aí, irmão, aconteceu comigo há uns dias atrás. Porque uma inimiga minha, de muitos anos, foi assim, nós não conversávamos, não falávamos mais nada, se tornou inimiga. Eu não via ela na minha cara. Aí eu passei perto dela, e depois que eu estou no estudo, depois que eu estou aprendendo a escola do Espiritismo, porque aqui nós somos uma escola, pequeno aprendiz, é que veio na minha memória que aquilo era errado. E eu passei perto dela e fui tocada de uma maneira totalmente diferente, que eu nem sabia o que era. Para mim ir até ela. E eu fui, conversei e comecei a puxar conversa com ela. O que aconteceu? A neta dela estava com febre e ela não tinha condição de comprar um remédio para dar para a criança. E nisso eu tinha lá em casa e doei para ela. Falei, dá para sua neta o remédio para ela tomar. E você precisar de mim, pode contar comigo, que eu estou com os braços abertos
para você. Então, agora vamos pegar um pouquinho da graça, que é o manancial inesgotável, graça por graça. Veja, como é que Deus se manifesta? Ele não se manifesta presentemente, mas Ele está em nós. Não é entre nós, não, é em nós. Nós estamos mergulhados em Deus como Deus está mergulhado em nós. Então, como é que Deus manifesta o seu amor, que é uma fonte inesgotável? Tocando o seu coração. Era o momento exato, momento oportuno, propício, para resolver uma questão de inimizade, para poder pagar, provavelmente, o mal com o bem, para poder orar para aquele que persegue e calunia. Porque uma boa ação, um bom pensamento, tocar o sentimento, é uma prece. A prece não é uma fórmula. A prece é uma conversa com Deus. E quando você ouve, né, naquele momento em que você ouviu, foi tocado, e foi, porque você poderia não ter ouvido. E foi. Essa é a graça. Deus se manifestando por intermédio de nós mesmos. Né? E ela própria foi testemunha dela mesma, né? E é isso. Que Deus é presente. Isso. E é nesse sentido, no texto que a gente está aqui tratando, que nós vamos dizer que com a chegada de Jesus Cristo estabelece essa nova ordem. É a nova ordem que se estabelece. Então o que nós estamos fazendo? Matando em nós o velho homem, para surgir renovado para Deus, para a gente poder ir lá naquela fonte inesgotável da graça e da verdade, né, nesse manancial. Então a manifestação de Jesus é nesse sentido, né? A sua chegada é estabelecendo essa nova ordem, né, para que a gente possa atingir essa perfeição. E o Evangelho mostra uma infinidade de maneiras e de formas que essa nova ordem se cumpre. Né? Ela, na verdade, vem e ultrapassa o estilo de vida antigo. Né? O Moisés era aquele mediador da lei, precisava de Moisés, da maneira como ele conduziu o povo de Israel. Não é? Então, existem povos que necessitam de que tenha esse tipo de norma, de regulação, de obrigações, de que não pode sair daquele formulário. À medida que se evolui, e aí já era o momento de maturidade da humanidade para poder receber Jesus como o mediador dessa graça e dessa verdade, da mudança de procedimento, da mudança de pensamento e da mudança de sentimento. Né? Então, o que Jesus mostra? Né? Ele nos mostra que Jesus, como verbo, era o que Deus era. Por isso que talvez tenha essa dificuldade aí da interpretação de querer uma divindade mesmo, né? Deus se encarnou na figura de Jesus na terra. Não, não é. Deus não se encarna no corpo de seres humanos, né? Nós somos as criaturas, Jesus é uma delas. Ele se corporificou em graça e em verdade. O verbo era o que Deus era. Então, quando ele vem na terra, ele mostra a perfeita comunhão com Deus na prática do Evangelho, na prática da lei de amor. E aqui o próprio texto vai dizer que Deus, ele é invisível à visão física, né? E que nem o amigo de Deus, que era Abraão, o apelido de Abraão, nem Moisés, cujo apelido era com quem o Senhor tratava face a face, puderam ver a glória divina em sua plenitude. O que é a glória divina? Ver Deus. Porque Deus é invisível para a visão física. E Deus, certa oportunidade, disse a Moisés: você não pode me ver face a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem, não espírito. Ele não negou que o espírito possa vê-lo. Ele disse o homem. Porque a gente tem 5 sentidos e Deus não está para a nossa visão mortal, a nossa visão de encarnado. Né? Então, olha que interessante. Aí nós achamos aqui no Livro dos Espíritos a questão 11, onde é perguntado, né, para os espíritos: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E aí os espíritos respondem:
Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela perfeição, pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, da divindade, então haverá e compreenderá. Bom, gente, é em suma, né? Espírito que vê Deus é só espírito perfeito. Certo? E na carne, é possível ver Deus? Não. Desculpa, quem diz que viu Deus está mentindo. Pode achar que viu, mas o máximo que viu foi algum espírito amigo. Mas Deus ele não viu, né? Eu acho que a gente não tem essa... Com Deus. Não, como é que diz? A capacidade, vamos por aí. A carne não, a carne não está preparada não para tá isso. preparada. Quer ver o Evangelho mostrando isso para nós? Paulo olha para Jesus, gente. Paulo não está vendo Deus. Paulo está olhando para o Espírito puro. Quando ele viu Jesus à frente dele, o que acontece? Ele fica cego, porque a visão humana não está preparada para ver o divino. E depois, para concluir essa parte, os espíritos veem Deus, somente os espíritos superiores o veem e mais, o compreendem. Porque pode ser que às vezes até a gente, depois de desencarnado, tem uma possibilidade de ver. Mas o problema do intelecto é que você não sabe o que você está vendo. Você ainda não está preparado, não tem o conhecimento. Então, precisa atingir a perfeição. Os espíritos inferiores só sentem Deus e adivinham Deus, que é o nosso caso, né? Havia nos estudos, né, dos judeus um questionamento. Quem viu Deus para poder descrevê-lo, né? E aí o Evangelho de João vem respondendo essa indagação, conversando com aquela teologia, né? E ele responde dizendo, de acordo com o testemunho de João Batista, Jesus não só viu Deus, mas está no seio do Pai, está com Deus. É quem o revelou, né? No seio do Pai, é porque essa expressão é bem interessante, né? O que significa isso? Uma mesa, as pessoas estão se alimentando. O dono, aquele anfitrião, ele senta nessa situação como se fosse eu aqui sentado. As pessoas mais importantes estão próximas daquele que está ofertando o banquete, está recepcionando. E quando o último vai olhar para aquele que está recebendo, o que ele vê? Ele vê a sua cabeça no meu seio, a sua cabeça no meu seio. Por isso que diz o seguinte, Jesus está no seio de Deus, porque ele está lá na mesa do banquete, junto com Deus, figurativamente, né? Não há um banquete com comida nem nada não. Está dizendo que ele está ali naquela reunião de espíritos puros e ele está próximo de Deus. Por quê? Porque ele é o convidado mais importante, né? E como é que ele se tornou o convidado mais importante? Quando ele nos explicou que é aquele que for o menor na terra será o maior no reino dos céus. E ele foi aquele que serviu, por isso que ele é o maior no reino dos céus, né? Por isso que ele é aquele que realmente está no seio de Deus. Somente alguém que conhece completamente o Pai pode torná-lo totalmente conhecido, como hoje nós conhecemos esse amor que é Deus. A palavra usada em grego para tratar dessa revelação é exegeomai, que pode ser traduzida para exegeta, intérprete. Então significa, resumindo, quem é Jesus para nós? O intérprete de Deus, o intérprete do Pai. Então, enquanto nós não vamos ter a possibilidade de compreender a fala de Deus, de ver Deus, a gente compreende a fala de Jesus e vê Jesus. E ali, ele até, inclusive no próprio Evangelho de João, como nós vamos ver mais à frente, ele vai, em certo momento, dizer, né, quando ele é questionado, mas apresenta Deus para nós, mostra Deus para nós, e ele fala, mas você não está me vendo? Quem me vê, viu Deus. Por isso que às vezes alguns falam assim, não, lá, encarnou, é Deus encarnado. Não é a comunhão, é a interpretação da vontade do Pai, que é o que você fez. Naquele momento você interpretou a vontade de Deus, e foi graça por graça para aquela criatura. Então ela bebeu nesse manancial, nessa fonte, através de você, que é o que Deus oferece para nós, né? Uma casa de acolhimento, um centro espírita que oferece uma sopa, que oferece uma cesta básica, que oferece roupa, que oferece acolhimento, que oferece carinho, que oferece evangelho,
Então, pão material, pão espiritual, que acolhe, é Deus se manifestando graça por graça. E quantos que vão buscar, às vezes, alguma oferta dessa, né? Nesse altar, que são as casas espíritas, vamos chamar figuradamente assim, e que talvez nós julgamos até que aquelas criaturas não tenham o merecimento. Às vezes a gente quer que tenha uma educação, que tenha um tipo de comportamento, né? Mas Deus não espera isso. Deus sabe da necessidade daquela criatura e coloca-nos ali para poder atender aquela necessidade. E o que nós temos que fazer? Aprender com essa lição de não julgar o próximo, não apontar o dedo. Fazer para ele o que a gente gostaria que fizesse conosco, né? São bem interessantes. A palavra, então, nos esclareceu que Jesus é um intérprete de Deus para nós. E nesses 18 versículos que a gente leu, João narrou um relato, contando uma história, né? Na verdade, os evangelhos são livros. Então ele tem uma introdução, ele narra uma história, ele apresenta a personagem principal, ele descreve um cenário, te traz para dentro da história dizendo qual que é o rumo que vai seguir, qual que é a função de cada personagem, né? Então, aqui nesses 18 versículos que a gente estudou até agora, João contou uma história, João narrou o relato de como o Filho revelou o Deus invisível aos homens, agindo como palavra viva no mundo. Então, traduzindo, Jesus revela o amor de Deus, ele encarna o próprio amor de Deus, ele prega o amor de Deus, ele vivencia o amor de Deus, né? O ministério de Jesus é o evangelho vivo, é o evangelho não só pregado, é o evangelho vivenciado, né? Então, aqui a gente chega ao nosso encerramento desse prólogo, dessa primeira parte. Depois, né, nós vamos verificar que João vai dar um testemunho, né? Depois ele vai testemunhar perante os seus primeiros discípulos, né? Então a história de João ainda não termina aqui, mas a introdução, prólogo, nós chegamos ao final. Nós estudamos aqui 18 versículos que contou uma história, que narrou uma história para nós, que é o Filho revelando o Pai, que é Deus, que para nós ele ainda é invisível, porque somos espíritos inferiores, não podemos ver e compreender, só podemos sentir e adivinhar. Então, eu preciso de muita meditação, de muita tranquilidade, para poder ouvir Deus, porque Deus está falando conosco o tempo todo, nós é que às vezes não estamos ouvindo. E qual a estratégia que você vai utilizar para poder ouvir Deus? Entender que quando é Deus que está falando. Porque são vários os caminhos, né? Como a justiça divina e a bondade divina estão misturadas, às vezes eu vou pedir uma graça e não vou obter. Mas é justiça ou é bondade divina? Não, está misturado. É tanto justiça quanto bondade. Porque talvez aquilo que eu estou pedindo não seja o melhor para mim. E Ele sabe o melhor, né? Porque Ele é onisciente, onipotente, sabe que eu serei perfeito. Então é confiança, né? Fé é certeza de que, né? A vontade de querer e certeza de que vai acontecer. Fé é isso. Então eu preciso ter vontade de querer, mas acima de tudo eu preciso ter certeza que vai ocorrer, né? Então, como isso acontece? Eu preciso desejar coisas boas, né? É de coração puro, né? Mas como é que eu limpo isso? Essa é uma estratégia muito única, individual. Eu não consigo falar para você, Norminha, como é que você vai limpar o teu coração. Não sei. Como é que você vai conter suas vontades? Como você vai conter os seus impulsos? Não sei, eu não tenho essa estratégia. Para nós aprender, eu acho, comigo, para nós aprender a limpar o nosso sentimento, primeiramente nós temos que aprender a amar nossos inimigos. Aí nós estamos animando. Eu concordo discordando, dizendo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é amar você mesmo. Porque você não consegue amar ninguém se você não se amar.
Então, eu preciso entender que eu sou um espírito imortal. A minha veste atual é uma personalidade perecível que é José Humberto. Esse Beto aqui, ele vai morrer. Ele está sob a égide da lei de destruição. Meu espírito não. Eu não sei quem é o meu espírito. Não sei. Mas eu preciso fazer o meu melhor nessa personalidade para quando eu tiver a oportunidade de encontrar comigo mesmo, eu poder dizer que eu dei um passo ou dois. Ou pelo menos levantei a perna. Então eu preciso conviver com essa questão, por quê? Porque lá no plano espiritual, eu, juntamente com aqueles maiores, nós traçamos algumas metas, assumimos alguns compromissos, nós tivemos alguns interesses que nós precisávamos trabalhar aqui. Seja pequenas missões, seja alguns resgates, sejam algumas provas, não é? É uma oportunidade. E são quase 30 bilhões de espíritos gravitando em torno da Terra, e na Terra só tem aí uma parte. E nos foi oportunizado estarmos aqui. A gente precisa muito aproveitar essa encarnação. Ela ainda não terminou. Então é necessário ouvir essa voz interior que fala na nossa consciência, mas que a gente às vezes não dá muito bola para isso. Então, com isso, eu gostaria de que a gente encerrasse o nosso estudo de hoje, né? E pedir para a Norma fazer essa oração final, Pai Nosso, agradecimento para nós. Pode ser, Norminha? Obrigado, Jesus, pela oportunidade de a gente ter participado desse estudo, que foi muito bom. E tomara que a gente consiga pôr em prática o que a gente aprendeu, né? Alguma coisinha. Muito obrigada por tudo. Bom domingo a todos. E a oração que o Pai nos ensinou, vou dar por término o nosso estudo de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve e tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo o mal, que assim seja. Sim, seja. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado, Pai. Vamos com Deus. Um abraço para todos de casa.